de manhã e a da noite vai ser a da noite. E você que abriu a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, pode projetar aqui para mim, por favor, Igor. Ali, recruta, o novo recruta. Vamos ler só o 22 e o 23. A Vanessa já leu todo ele hoje de manhã. Gálatas 5, aqui está a NVI. 22 e 23. Viro de costa para ler com vocês. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência ou longanimidade, amabilidade ou benignidade, dependendo da versão, bondade, fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Assim como iniciar o tema fruto do Espírito com a vertente do amor é iniciar muito alto, porque a gente falou aqui, eu me lembro muito bem sobre o aspecto do fruto do Espírito, a saber, o amor, algo que mesmo aqueles que viveram lado a lado com Jesus tiveram que trilhar o seu processo contínuo para alcançar o amor desejado por Deus. Eu me lembro muito bem o que foi dito aqui, quando falamos sobre amor, quando Jesus questionava Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E aquela pergunta fez com que a última vez ele se entristecesse, porque Pedro compreendia que o aspecto do amor que Jesus estava dizendo era algo muito alto. Falar de domínio próprio também é falar sobre algo que dificilmente todos nós já alcançamos. Porque domínio próprio fala sobre impulsos e outras coisas mais que nós vamos discorrer aqui, e dificilmente algum de nós, seja enquanto criança, jovem, adolescente, adulto, ancião, para não falar, aqueles que já alcançaram a terceira idade, dificilmente algum de nós aqui não tenhamos vivido algo que tirou de nós algum certo tipo de ímpeto. Sabe aquilo que você faz em um momento que você acaba se arrependendo? Sabe aquilo que você faz, que agora eu vou falar, agora eu falo, é isso, depois você fala: nossa, eu não deveria ter falado. Você nunca viveu isso, não é verdade? Você nunca viveu isso. Vou falar só para quem é casado, aqui tem bastante solteiro hoje. Fala só para os casados. Quando o marido pergunta onde que está, a mesma coisa 3 vezes, irmã casada. E chega na terceira vez, você fala assim: eu já te falei onde que está a bendita chave. Aí ele fala para você assim: não precisa gritar. Quem nunca? Quem nunca, ouça, por favor. Quem nunca pelo ímpeto já não adquiriu uma dívida que depois falou: meu Deus do céu, que é isso? Que eu comprei esse drone, esse drone, parece que Jesus está falando, esse drone, da onde essa câmera, Jesus, o carro, aquela Bíblia de boleto. Quem nunca? Domínio próprio é algo desafiador, assim como o amor é desafiador. Por isso começar com amor e finalizar com o domínio próprio não é uma ideia dos pregadores que tão brilhantemente ministraram aqui. É uma ideia do próprio Deus. Domínio próprio é uma forma que Deus encontrou por intermédio do Espírito
para selar todos os 9 aspectos ensinados pelo Espírito em nossos corações. É como se ele tivesse começado assim: olha, eu vou começar com amor, não reclama, porque vai acabar com o domínio próprio. Você acha que está começando alto, vai acabar com o domínio próprio. E isso é como se fosse, o domínio próprio é como se fosse a cola que selasse tudo aquilo que o Senhor está gerando e produzindo em nossos corações. E pastor, por que o Senhor diz que todos nós um dia deslizamos nisso? Para você ficar tranquilo, porque a Vanessa também falou isso de manhã, né, de uma forma muito mais personalizada. Mas a verdade é que nenhum de nós aqui alcançamos ainda todos os 9 aspectos que formam um só fruto do caráter de Cristo em nossas vidas. E esta é a maior razão, ou o maior motivo pelo qual estamos sentados nesse lugar. Esse é o maior motivo pelo qual Deus está investindo em você, pelo qual Deus ainda te dá a oportunidade de você se assentar diante dEle e você conseguir, em meio à comunhão da igreja, porque, pasme você, estar aqui não é um benefício para a comunidade de fé, não é um benefício para a placa, que não é uma denominação, mas para o ministério Vinde. Estar aqui é um privilégio, um benefício tão somente para mim e para você. Quando você pensa em alguns lugares que já existiram, leia um livro, irmãos, chamado Comunhão. É bem fininho assim, ó. Quem escreveu foi um alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Esse camarada, ele fala sobre o milagre da comunhão. E qual é o milagre da comunhão? É o próprio fato de nós conseguirmos nos reunir no mesmo lugar, quase 400 pessoas totalmente diferentes uma da outra. Só Deus consegue fazer isso. Só Deus, irmãos, consegue fazer isso. Então a comunhão é um milagre, mas ela não é um milagre só quando ela está em evidência, quando ela está acontecendo. A comunhão também é um milagre pela permissão de Deus nos deixar se reunir ainda. Porque no caso de Bonhoeffer, na época de Hitler, eles não podiam se reunir sempre. Então ter reunião já era um milagre. Ou seja, hoje tem reunião. Eles não tinham WhatsApp na época. Eu não sei nem como eles se comunicavam. Mas quando havia, Wallace, a comunicação de que haveria uma reunião como igreja, aqueles homens pulavam de alegria. Eu não vou provocar vocês, não, ou vou, né? Para ver se vocês estão com domínio próprio. Sabe onde acontecia a reunião deles? Em um bar subterrâneo. Em uma taverna, lá na Alemanha. E naquele lugar, porque eles eram igreja, Deus vinha. Então estarmos aqui, irmãos, é um milagre, é um privilégio para nós. E aprendermos sobre o fruto do Espírito é ainda o maior privilégio, um privilégio. Por que é ainda um maior privilégio? Porque nós precisamos. Eu preciso, você precisa. Nós precisamos amar mais. Nós precisamos aprender a nos alegrar. Falar de alegria hoje, irmãos, é um sacrilégio, é uma afronta. Parece que é o momento onde todo mundo tem que estar triste, todo mundo tem que estar opressivo. Nós podemos nos alegrar. Vou dar uma dica para vocês. Acorda todo dia, Sarinha, Connection. Acorda todo dia, com preguiça mesmo, e faz assim, ó. O seu corpo, o seu organismo, o seu sistema, criado por Deus,
foi programado para entender quando você faz assim é porque você está bem, que está tudo legal, que está tudo beleza. Não foi a psicanálise não, irmão. Isso aí tem 100 anos. Nós estamos falando de algo milenar. Você acorda, você faz assim, irmãos. Parece que já tudo muda. Ah, mas eu não estou muito legal hoje mais. Brigou com o marido. Tem que levar os filhos na escola. Eu tenho 3, irmãos. Por quê, irmãos? Porque parece que isso foi roubado da gente. A gente só se alegra quando recebe um aumento. A gente só se alegra quando é hora do prolabore chegar, entrar. Ou a gente só se alegra quando a gente acha que merece se alegrar. E a Bíblia diz que quando nós nos alegramos, nós alegramos o coração do Senhor. O apóstolo Luiz Hermínio diz assim que um crente triste, ele é um defraudador do Evangelho. Só o fato de estarmos salvos é motivo de nos alegrarmos. E quando nos alegramos no Senhor, nós alegramos o Senhor. E a alegria do Senhor faz o que com você? Não é a sua alegria, é a dele. A alegria do Senhor, a nossa força é. Então, irmãos, falar sobre essas coisas hoje é necessário, nós precisamos. E hoje nós vamos falar sobre domínio próprio, ou também um termo bíblico conhecido como temperança. E o que é isso? O que é esse termo? Depois dessa introdução. A temperança, como é conhecido também biblicamente, é o domínio próprio em ação. E o que é o domínio próprio? É o autocontrole, uma virtude de alguém, ouça com atenção, uma virtude de alguém que consegue, por intermédio do Espírito, do auxílio do Espírito, controlar os seus impulsos, os seus desejos e as suas paixões. Domínio próprio não tem a ver só com se irar. Não conta para ninguém. Fecha a câmera. Não conta para ninguém. Domínio próprio também é quando você acorda de madrugada para atacar a geladeira. É quando você diz para você mesmo: está muito frio, por isso que eu tenho que comer mais. Não é? Domínio próprio envolve tudo. Por quê? Porque é um autocontrole dos seus impulsos, dos seus desejos e das suas paixões. E essa virtude, ouça com muita atenção, para a graça do ensino continuar fluindo. Essa virtude do Espírito, pela graça, promove em você o domínio próprio. E sem essa virtude, ouça, sem essa virtude, sem esse auxílio espiritual, sem essa graça de Deus na nossa vida, o homem, ao invés de controlar, ele se torna alguém incontrolável ou descontrolado. E aí, então ele dá vazão rapidamente a todos os seus impulsos, desejos e paixões, e passa a ser controlado por ele mesmo, por todas essas coisas. Irmãos, tem algum paulista aqui? Quem é paulista aí? Amém, meu. Tem mais ali? Meu, tem paulista ali também. Ah, você não é, né, Robério? Você só ama a terrinha, né? Irmãos, no trânsito de São Paulo, acabei de voltar de lá. Segunda-feira, quando você sai no trânsito, o trânsito está assim, ó. Bip, 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 as motos. Na quarta-feira está bip, 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 bip. Na sexta está bip, bip, bip. Xinga de tudo, irmão. Sexta-feira ninguém se controla mais. Todo mundo está aqui, quem é aqui de São Paulo sabe, todo mundo que mora em São Paulo tem um sonho de consumo, ter uma terrinha fora da cidade grande, que seja 1 hora, 1 hora e meia, para poder despressurizar tudo aquilo que ele recebe com aquela carga semanal. A gente percebe hoje o descontrole. E por que que existe um descontrole na sociedade? Precisamos ser pragmáticos e diretos aqui. É porque falta o controle do Espírito, ou o governo do Espírito. Uma sociedade descontrolada, turbo,
Uma sociedade descontrolada, ela vai se entregar a todo tipo de fantasia, todo tipo de tese que ela pode se entregar. Vá, irmãos, em Vitória, ali no lugar que se come, ali perto da UFES, na Rua da Lama, vai lá, um dia de semana pode ser, às 10 horas da noite comer alguma coisa, vai lá para você ver o que tem lá. Vai lá, as pessoas estão agora parecendo personagens caracterizados. Cada um veste de um jeito, cada um criou uma moda, por quê? Porque o homem que não tem domínio próprio, ele jamais vai ter autocontrole, então ele vai precisar ser controlado por algo. Irmãos, eu quero ser prático com vocês aqui. Quantas pessoas elas precisam comprar alguma coisa toda semana? Desculpa, irmãos, põe amor nas minhas palavras. Eu sei, tem pessoas, eu estou aqui de cima, eu tenho uma visão privilegiada. Mas põe amor nas minhas palavras. Contudo, porém, permita que o Espírito de Deus, Ele tenha uma brecha, um espaço para entrar na sua vida, para que você compreenda. E eu não estou falando contra o fato de você comprar. Eu estou dizendo a forma que nós exercitamos isso hoje. Hoje ficou mais fácil, irmão. Você compra de casa na live. Ou no Shopee, né? Na Shein. Mas tem pessoas que, se não exercer isso toda semana, elas acabam entrando em um lugar de infelicidade. E o porquê, pastor, que o senhor está dizendo isso de um púlpito, quando tem tanta gente? Eu estou dizendo isso, irmão, para que você entenda que isso é a ausência do domínio próprio. O domínio próprio, ele vai trazer controle sobre as suas ações. Você não vai andar descontrolado. Por quê? Diferente de você estar regrado a algo que você se inclina a fazer, a viver como desejo, como paixões, você agora vai estar controlado, você vai agora estar guiado, coordenado, governado pelo Espírito de Deus. E isso vai aguçar, apurar a sua consciência. Eu não vou citar mais exemplos práticos, mas essa palavra, esse termo é encontrado na Bíblia 3 vezes. Se você quiser, você pode anotar aqui onde você encontrou, Gálatas 5:22. Mas também é encontrado em Atos 24:25, quando Paulo está discorrendo com Félix sobre o juízo vindouro. E também é encontrado em 2 Pedro 1, dos 5 ao 6. Quando o apóstolo Pedro fala que as qualidades que todo cristão deve desenvolver. E eu quero ler isso com você. Está assim em 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 ao 8, ou ao 6, perdão. Por isso mesmo, eu vou ler até o 8. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança acrescente, por favor, diz o apóstolo Pedro, a piedade, e a piedade você deve acrescentar a ela a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem o quê? Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em vossas vidas, elas impedirão. Olha o que vai acontecer, elas vão impedir. Elas serão um impedimento de que você não faça tudo aquilo que você gostaria de fazer. Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos.
O que o apóstolo está dizendo é: se vocês conseguirem cultivar essas qualidades, vocês vão ter um modus operandi perfeito, trabalhando bem, e vocês conseguirão produzir. Deixa eu falar para você, o domínio próprio sempre foi algo inclinado àqueles que pareciam ser mais nervosos, os sanguíneos. A Elaine fala sobre temperamento melhor do que, eu vou falar igual a Vanessa, né? Melhor do que todo mundo aqui. Mas os sanguíneos, que são aqueles que talvez se alterem mais rápido, mas a verdade não é essa. E nós citamos exemplos aqui. O domínio próprio tange inúmeras áreas da nossa vida. Tudo aquilo que traz ou faz a gente ser impulsivo e se entregar a desejos e paixões de forma desregrada, isso inclui o domínio próprio. E tem um texto de Paulo que é fantástico, que eu quero ler para vocês, aonde Paulo fala para uma igreja que era abastada de dons, Vanessa. Nenhuma igreja que Paulo relata nas escrituras tinha mais dons do que a igreja de Corinto. Mas é interessante que Paulo, quando vai ensinar os coríntios, ele começa falando para os coríntios sobre os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. Por exemplo, no capítulo 12, Felipe, quando Paulo ele começa a falar aos coríntios, que ele relata, ele vai, capítulo 12 de 1 Coríntios, é todos os dons. Quando chega no final, ele fala assim: olha, legal, nomeei todos os dons que vocês têm, mas agora, deixa eu falar para vocês, sobre um caminho, que é sobre modo excelente. É maior do que todos os dons que eu citei agora para vocês. E aí ele começa dizendo: o amor é. O amor é paciente. O amor não se vangloria. O amor não deseja mal ao próximo. Você vê que ele abre mão da vertente dos dons, da vertente daquilo que são as manifestações externas, para que aquela igreja pudesse ter fundamentos internos. E ele chega a dizer: ainda que eu e você falemos a língua dos homens e até mesmo dos anjos, se não tiver amor, nada dessa listagem adiantaria. Sabe o que Paulo está dizendo? O que você acabou de ouvir. Você pode ter todos os dons esboçados e manifestos, tudo aquilo que é visível, que é manifesto abertamente, mas se não houver a base do caráter de Cristo, começando pelo amor, tudo é vão. Alguns já sabem, porque eu já falei aqui algumas vezes, mas eu vou repetir, porque tem muitas pessoas novas. Paulo diz: ainda que você entregue, 1 Coríntios capítulo 13, ainda estou em Coríntios, ainda que você entregue o seu corpo para ser queimado, ele diz assim: se não tiver amor, de nada adiantaria. Porque naquela igreja abastada de dons, havia uma competição para que o nome da família se perpetuasse na história da localidade. Olha que doideira, Sandro. Os homens então, alguns deles, principalmente os mais anciões, eles entregavam os seus corpos para serem queimados, para que o nome deles fosse escrito na história daquela cidade como um mártir local. Então eles perpetuavam o nome da família. Os Muniz, tem aquele cara que se queimou. E aí Paulo vem e literalmente defrauda aquilo e fala assim: deixa eu te falar, ainda aqueles que entregaram o corpo para ser queimado, se eles fizeram sem amor, de nada adianta. É por isso que o domínio próprio, ele não diz respeito apenas a não sermos bravos,
a sermos bonzinhos. O domínio próprio diz respeito a um autocontrole, a um controle gerado por dentro, para que muitas coisas em nossas vidas, elas não saiam do seu trilho, não saiam do trilho da vontade de Deus e passe a entrar no trilho dos nossos próprios impulsos, das nossas próprias vontades e das nossas próprias paixões. E eu leio 1 Coríntios capítulo 9, 24 ao 27, que diz assim: vocês não sabem que dentro de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. A coroa grega, a coroa de louro, aqueles louro bonito. Olha o que ele continua dizendo aqui, isso é muito forte. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Nós não fazemos para ganhar uma coroa passageira. Nós vamos fazer, a gente vai permitir que o Espírito de Deus nos governe, que Ele nos dê autocontrole, porque a coroa que a gente está correndo para receber não é de louro, não vai secar e depois alguém pode jogar num feijão, não. A coroa pela qual nós estamos correndo, ela é uma coroa que ela é imperecível. E se você é como eu, que gosta de acelerar o processo, de entrar lá na frente em Apocalipse, essa coroa ainda é uma oferta. Até no céu tem oferta. Desculpa, irmãos, se você não gosta de ouvir isso, eu tenho liberdade para falar sobre isso, porque a coroa que você recebe, você vai se unir com os 24 anciões, e você vai lançar aos pés do único que é digno de ser reverenciado. Uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. O domínio próprio, ele vai estabelecer alvos determinados para as nossas vidas. E isso não quer dizer que quem treina está livre de alguma lesão, de alguma contusão. No meio do treinamento pode ter algum percalço pelo caminho, não é isso que Paulo está querendo dizer. Inclusive, quando você lê o domínio próprio, os frutos do Espírito, que você lê a partir dos 16, a Bíblia fala que aqueles que estão praticando as obras que são contrárias à do Espírito, esses não vão entrar no reino dos céus. O que Jesus está dizendo é que você precisa abandonar a prática. Ainda que você tenha praticado, você pode deixar uma prática para entrar no lugar de domínio próprio. Então Paulo vai assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e nem luto como quem luta, e não luto como quem esmurra o ar, como quem dá soco no vento. Agora olha o que Paulo fala sobre domínio. Ele diz assim: mas esmurro o meu próprio corpo, e faço dele um escravo, para que depois de ter pregado aos outros, não venha eu mesmo ser reprovado. Paulo disse: eu preciso subjugar a minha carne, para que ela possa obedecer à vontade do Espírito de Deus. E como nós vamos conseguir caminhar pelo caminho do domínio próprio? Como que nós vamos poder conseguir alcançar esse lugar? E é interessante nós sermos pragmáticos naquilo que é tangente o fruto do Espírito, porque se a gente for só subjetivo e teórico, como que a gente vai alcançar? Se a gente quiser falar só algo aqui que ninguém ouviu falar ainda, como é que você vai colocar em prática? Então, como que nós vamos conseguir alcançar o domínio próprio, assim como todas as outras 8 vertentes e aspectos do fruto do Espírito? Parece simples, não é tão simples, mas também não é impossível. Nós só vamos conseguir ter domínio próprio se nós buscarmos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos repetir isso aqui.
Nós só teremos domínio próprio se a nossa vida for cheia do Espírito Santo de Deus. E aqui, como estamos sendo pragmáticos e dando uma receita clara, qual é a receita para ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você não precisa maratonar o YouTube, você não precisa maratonar 63 mensagens, não. Tudo que você precisa é ter disciplina espiritual, ler a sua Bíblia e orar o máximo que você puder fazer, com o coração aberto. Não vamos dificultar, novamente, não vamos dificultar. Tudo que você precisa para ter uma vida cheia do Espírito é ler isso daqui e orar o quanto você puder, com o coração aberto. E aqui entra um adendo. Lembre-se que o Deus desse século, Ele tem trago para nós distrações para que a gente ache que estamos ocupados demais, ou correndo demais, ou fazendo demais, ao ponto que nós não consigamos viver o que eu acabei de dizer. Vou dar uma dica. É dica, não é nem conselho. Vá para um lugar onde não tem Wi-Fi, onde não tem sinal da Vivo. Fique nesse lugar um dia, para você ver se você não tem muito mais produtividade, espiritualmente falando. Vá para um lugar como esse. Ou vou dar outra dica aqui de disciplina. A gente não levanta cedo para andar de bike, para treinar, para fazer um monte de coisa. Experimente separar um horário para você buscar o preenchimento de Deus no seu coração. É isso aí, é o amém mesmo. Experimente isso aí. Experimente você separar todos os dias. Ei, ouça aqui. Eu disse isso para a Marina, a nossa professora. Sabe o que é sacerdócio? Ou o exercício sacerdotal? É repetitivo, não tem graça. O exercício sacerdotal não tem graça. Chega de caramelizar o negócio, não tem graça. O sacerdote fazia a mesma coisa, todos os dias, a mesma coisa. Não existia nenhuma novidade ali, não. Sabe qual era a novidade? Eram as manifestações de Deus. Existem os 10 milagres do templo e assim por diante. Mas até isso acontecer, tudo era feito da mesma forma. Eu vou contar para você um segredo. A disciplina espiritual, ela é entediante no começo. Porque você lê, parece que não está acontecendo nada. Parece que você perdeu até tempo. Mas depois, ela deixa de ser um pesar e passa a ser um deleite. Se você vencer a parte entediante, você vai entrar na parte que é deleite. E quando você entra na parte que é um deleite, você não faz porque você é bom. Quando você entra na parte que é um deleite, você faz porque você precisa. Você faz porque se você não fizer, você sabe que você fica vulnerável aos seus próprios controles, à sua própria vontade, e não tem jeito. Como diz aqui a pastora Vanessa, alguns, eles têm o descontrole externo e outros têm descontroles internos. Tem coisas que você faz porque você precisa fazer. Ah, é porque o pastor está pedindo. Não, irmãos, não ore porque eu estou pedindo. Vai por mim. Tem coisas que é o coletivo da igreja. Tem coisas que nós carecemos de uma unidade. Mas tem coisas que é uma responsabilidade do indivíduo, da pessoa, de cada um que vive essa realidade. Porque quando o Senhor, Ele quer se encontrar conosco, Ele precisa saber se você separou um lugar para que Ele possa te achar todos os dias. E isso é domínio próprio. Assim como somos disciplinados, irmãos, para
estudar para o concurso, nada contra. Para ir pedalar, para ir para a academia, para comer o churrasquinho, o braseiro. Assim como somos disciplinados para isso, a disciplina para sermos cheios do Espírito, ela precisa estar vigente na nossa vida. E essa é a única forma que você vai alcançar o domínio próprio. Olha só, deixa eu dizer para você aqui o que Paulo fala em Romanos capítulo 8, dos 5 ao 9, eu estou caminhando para o final. Quem vive segundo a carne. E o que é viver segundo a carne? É estar fora do domínio do Espírito, do governo do Espírito. E ouça, novamente, existe diferença entre você, tá frio, não vou treinar hoje. Você vai ficar gordo porque você não vai treinar um dia? Jonatas, me ajuda, por favor. Você não vai. Não é isso. Nós estamos falando de percalços ali naquele momento. Não. A gente está falando de você se entregar. Aí, não vou cuidar. Então não vou cuidar, vou comer o pote de doce de leite que meu pai me deu. Aí é diferente. Aí você se entregar a um deleite. Então aqui Paulo ele divide o viver segundo a carne e o viver debaixo do domínio do Espírito, do governo do Espírito. Romanos capítulo 8, de 5 ao 9 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente, ouça com muita atenção, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então aqui a gente tem um parâmetro, igreja do Senhor. Mas eu não consigo largar esse pecado, eu não consigo largar esse pecado. É porque você não está alimentando o Espírito. Porque se você tivesse essa luta contínua, ela não seria sua. Percebe? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Paulo, Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 9. A mentalidade da carne é o quê? Morte. Mas a mentalidade do Espírito é o quê? Vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei do Senhor. Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem está debaixo do domínio da carne não consegue fazer o Senhor sorrir, ponto. Vamos lá, continuando. Entretanto, vocês, olha que Paulo diz, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Tem uma história, o mundo tem consciência pesada, nós temos o Espírito. Não é? O mundo tem consciência pesada, nós temos o Espírito, um amigo, fiel, constante, todos os dias. E se alguém não tem o Espírito, essa pessoa não pertence a Cristo. Foi o que Paulo escreveu. Somente com o auxílio diário do Espírito é o que o homem pode dominar contra os seus impulsos, os seus desejos e as suas paixões, que são descontroladas, uma vez que você não tenha o governo do Espírito. Aí eu compro sem precisar comprar toda hora. Aí eu assumo um monte de coisa. Eu amo jogar futebol, então, irmãos, pode estar caindo canivete. Eu vou jogar futebol e vou deixar os meus virem na chuva. Eu amo, irmão, tudo que toma o lugar, ouça, tudo que toma o lugar de Deus na nossa vida tem o potencial de se tornar um ídolo. Agora, como que nós vamos, ouça, como que nós vamos ter a vida controlada pelo Espírito, sendo cheio do Espírito? E qual é o propósito de sermos cheios do Espírito? O Espírito de Deus sabe a dieta balanceada que você precisa. Ele sabe, por exemplo, o quanto que a sua carne precisa de ser treinada, precisa de ser surrada ali na malhação lá do Edu.
um vôlei de praia. Ele sabe o quanto que a sua mente precisa ser transformada, e Ele sabe o quanto que o seu espírito precisa ser alimentado, exercitado. Escola de maturidade, começou quinta-feira passada, quem já está cadastrado já deve estar ouvindo tudo isso. Então Deus, Ele está buscando para quê? Para que haja um equilíbrio, e Deus, Ele faz isso por intermédio até mesmo dos homens que escreveram essas coisas. Porque Paulo fala contra o excesso de dons e a falta do fruto para Coríntio. Mas ele fala, ouça com atenção, ele fala para Tessalonicenses, que aquela igreja precisava de dons. Olha que coisa, um equilíbrio. Olha aqui, Paulo exorta os coríntios por haver um abuso no exercício dos dons, mas motiva a Tessalônica a buscar os dons. Aí parece, quem lê de fora, parece que a Bíblia é contraditória. Não existe contraditoriedade nisto. O que ele está dizendo? Ele está receitando para cada um o equilíbrio necessário para ter uma vida coordenada, governada pelo Espírito. E o que ele diz em 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21? Não apagueis o Espírito. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham, fiquem com aquilo que é bom. Olha que Paulo está dizendo, para um ele diz, você precisa de amor, você precisa de domínio próprio, você precisa de paz, de amabilidade. Para outro ele diz, você já tem tudo isso, agora você precisa dos dons do Espírito. Não deixe o Espírito se apagar, vocês estão apagados. Por quê? Porque a vida carece de equilíbrio. E como é que nós vamos buscar esse equilíbrio? No quesito domínio próprio. Como é que um homem consegue chegar a um lugar onde esse equilíbrio ele vai trazer como se fosse um pêndulo na sua vida? Estamos sendo pragmáticos aqui. Primeiro, sendo cheios do Espírito. Depois, buscando equilíbrios nas áreas certas das nossas vidas. Aonde Paulo diz que nós precisamos buscar esse equilíbrio. E aonde é que começa? Ouça, vou passar para vocês aqui, sobre o domínio próprio. Aonde é que esse equilíbrio vai ter eficácia na vida de um homem? Quando o equilíbrio, quando o domínio próprio, ele começa a ter uma ação plena, primeiro, nas suas palavras. Primeiro começa por aquilo que você diz. Por quê? Nós vamos uma hora falar sobre o propósito eterno de Deus aqui. E Deus, Ele tem a graça de criar com a tua palavra, amém? Deus criou tudo por meio da tua palavra. E quando Ele regenerou o espírito do homem, Ele deu vida ao homem, agora Ele deu autorização ao homem para ser cooperador naquilo que está sendo restaurado. Então o primeiro lugar que nós precisamos alcançar esse equilíbrio, ou esse domínio, é sobre as nossas palavras. Porque se alguém não consegue controlar as suas palavras, ele não consegue controlar nada. Tiago fala sobre isso. Olha o que está escrito aqui, em Tiago capítulo 3, versículo 2. Todos, ouça, por favor, Tiago 3:2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. O que Tiago quis dizer em ser perfeito? Que você é o perfeitão agora? Não. A palavra perfeito aqui é teleio. Se um homem consegue controlar as suas palavras, Cacau, esse homem é um homem desenvolvido, um homem maduro, um homem que conseguiu saciar a sua vontade de falar, a sua alma,
com o próprio Espírito, através da maturidade do Espírito. A primeira área de controle que nós precisamos é a área de controle da boca, da língua. Provérbios 29, 20. Projeta para mim, por favor. Provérbios 29, 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Quando o domínio próprio, ele alcança a nossa boca, eu não estou falando da gente não falar, mas estou dizendo aquilo que nós vamos falar. Ou seja, quando nós não somos precipitados no que estamos falando, nós conseguimos controlar o todo. Mas quando somos precipitados, até os tolos, como diz outra versão, ou os insensatos, têm mais esperança do que um homem assim. Então não adianta, nós temos a aparência de crente, mas a boca desregrada. Porque os tolos terão mais esperança do que a gente. Isso ninguém fala amém. Mas é a proposta. O segundo controle que você precisa ter para que o domínio próprio ele entre em ação em sua vida e ele traga o equilíbrio, ouça com atenção, o universo, ele precisa de equilíbrio. E sabe quem sustenta todo o universo equilibrado? O próprio Cristo. O equilíbrio necessário para o universo é tanto, que se o eixo da Terra se desviar um pouquinho, você é tostado. Se desviar para o outro lado, você é congelado. Então, se o universo precisa de equilíbrio, imagine você, irmão. O primeiro equilíbrio começa na boca. O segundo equilíbrio, queridos irmãos, começa no controle do tempo. Vou ler para vocês aqui, isso para vocês, ouça, para vocês que vêm aqui cultuar à noite. Isso são pérolas práticas, pragmáticas, para vocês saírem e executarem. Tudo que Jesus, ele fala nas Escrituras, tinha um meio de aplicação vigente. Nós hoje, ouça, nós hoje estamos voltados à cultura grega, que está totalmente inclinada à filosofia e ao conhecimento. Os gregos querem o quê? O saber. Eles querem saber a última do momento. Os hebreus, os judeus querem o quê? Querem milagres. E Deus disse assim, não vou dar nenhum nem outro. Jesus, ele manteve as coisas pragmáticas, para que eu e você pudéssemos ouvir. Quando bater o sinal, a gente sair da classe de Jesus, a gente conseguir colocar tudo em ação. Então o primeiro controle é com a boca, o segundo é com o tempo. Por quê? Nós precisamos aproveitar, Efésios capítulo 5, versículo 16, precisamos aproveitar no máximo cada oportunidade, diz a NVI, porque os dias são maus. Cada oportunidade. Vou repetir, nós precisamos aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E aqui, irmãos, é você saber controlar o tempo. Como que nós temos gerido o nosso tempo? Se a gente fosse perguntar, ouça aqui, se fôssemos perguntar, ou perguntados, se nos perguntassem, uma proposta de trabalho fenomenal, a entrevista começou, a partir de agora, a entrevista para você você vai ganhar 50 mil por mês. E aí, o entrevistador, o dono da empresa, ele diz assim, a chave para você ser contratado ou não é, eu quero saber como você gerencia o seu tempo. Porque a forma que você gerencia o seu tempo vai ser determinante para mim te contratar.
Imagina. Ei, imagina. Aí ele, eu vou precisar saber de tudo, porque a proposta é alta e ela só é inicial. 50 mil inicial. E aí ele vai pegar toda a sua rotina. Toda ela. Sem exceção. Vai pegar o tempo que você passa na Netflix. O tempo que você passa no celular. O tempo que você passa trabalhando, estudando. E com base nisso, ele vai te recompensar com a vaga de trabalho. Essa analogia veio agora, por parte de Deus, para a gente entender que se fosse por um trabalho, a gente faria todo o esforço. Não. Tem uma graça que veio aqui agora. Se fosse por um trabalho de 50 mil, ou de que inicial, a gente faria todo o esforço. E pela eternidade. E pela eternidade. O quanto que nós estamos dispostos a dar para o Senhor, que já nos deu tudo. O que nós temos que Deus não tenha nos dado? Felipe, o que nós temos que Deus já não tenha nos presenteado? E dar para Ele o controle do tempo, não é perder tempo. Porque isso não quer dizer, ouça, por favor, isso não quer dizer que você não vai descansar, que você não vai se desfrutar da sua família, que você não vai fazer um braseiro, mas você vai entregar para o Senhor. E Ele vai dizer, hoje eu quero que você faça um braseiro lá com os jovens. Irmão, se fizer com os jovens, eu vou ter um jovem que tem que levar carne dobrada. Ontem eu recebi na minha casa 40 jovens, cara. Coloquei o meu avental que eu ganhei da Jussiara para eles. Jovens acima de 18 anos, imagina como come. Irmãos, eu inaugurei a churrasqueira não dava conta. E eu joguei lá 4 quilos de carvão, joguei mais carvão, um negócio, e aquela fila assim, irmãos. Mulheres e crianças, nem pensar, mulheres e crianças nem pensar. Mulheres e crianças, na onde? Isso só em barco salva a vida. Os marmanjos desse tamanho na frente assim. A esposa do doutor Diego carregando a criança, a Cássia grávida, querendo pegar a filha e os marmanjos tudo na frente, irmãos. Mas foi um tempo proposto pelo Senhor. Eles estão todos aqui hoje, olhando, conversando, desfrutando. Eles foram servidos, eles foram amados. Entregar o controle do tempo para o Senhor não é você virar um robô para não fazer algo que não seja deleitoso, mas é você sujeitar o seu tempo a Deus. Quantos de nós conseguimos, irmãos, por favor, eu não estou sendo pesado. Se eu estiver, essa não é a minha intenção. Mas quantos de nós, quando começamos a caminhada cristã, vou perguntar de novo aqui. Quantos de nós, Stephanie, quando começamos a caminhada cristã, tudo que a gente ia fazer, até as coisas mais simples, a gente perguntava para Jesus? Aí a gente fica pastor de igreja grande, aí a gente compra carro, aí a gente pega diploma, a gente fica bobo, meu. A gente fica bobo. Nós éramos inteligentes com a inocência, com as coisas simples. A gente agora só quer revelação. Cara, o que custa se acordar de dia e falar: Jesus, o que o Senhor tem para nós fazermos hoje? E às vezes vai ser churrasco. Às vezes vai ser conversar com alguém. Às vezes vai ser auxiliar uma pessoa. Irmãos, eu sou pastor, presido essa igreja aqui, e eu sei, ouça com muita atenção, e eu sei quando Deus me incomoda para falar com algumas pessoas, quão importante aquilo é.
Quantas pessoas já receberam mensagens minhas em dias específicos, ou ligações, porque eu sei o quão importante é. E às vezes aquilo não é nada, não é nada, porque a gente tem iPhone, irmãos, e iPhone manda mensagem belezinha. Ou o último Samsung, isso não é nada, isso não é pesar para nós, mas é a vontade de Deus sobre o nosso tempo. É disso que nós estamos falando no domínio próprio. Deus, o que nós vamos fazer hoje? Eu já contei para vocês aqui a história, mas vale a pena repetir. Tinha um senhor, eu não sei se ele é vivo ainda, eu não sei se ele é vivo ou nada, chamado Jesse Duplantis. Um velhinho que me ensinou a jejuar. Ele me ensinou o jejum do noivo, Ariel. Esse cara. Ele me ensinou o jejum do noivo. E esse velhinho, na época ele tinha 67 anos, então já faz muito tempo, porque já faz quase 20 anos. Ele acordava de dia, Stephanie, acordava ali pelas manhãs durante o seu dia, e quando ele acordava, ele ajoelhava ao lado da cama, e ele falava: Deus, eu estou aqui, o Jesse está aqui, ele é de Tennessee, então tem aquele sotaque, meio que da roça, né? E quando ele percebia, ouça com atenção, quando ele percebia que Deus não estava correspondendo da forma habitual, sabe o que ele fazia, Stephanie, minha filha? Ele falava assim: olha, Deus, o senhor está triste? Pelo amor de Deus, pensa, o senhor está triste? Eu vi isso na TBN quantas vezes, chorava igual uma criança. E eu acho que Deus está triste, porque Ele não está sendo como Ele sempre é. E sabe o que ele fazia com 67 anos, pastor de uma igreja de mais de 5.000 membros? Ele pegava o telefone, meu telefone não está aqui. Ele pegava o telefone, e ele ligava para a secretária e falava: secretária, cancela toda a minha agenda de manhã, porque Deus está triste, eu quero alegrar o coração dele. Cara, não falou nenhuma coisa mirabolante, não liberou nenhuma revelação, mas a ideia era: Deus, eu quero fazer se o Senhor estiver comigo fazendo. Se eu for sair do jeito que o Senhor está, vai dar ruim. Então eu vou esperar o Senhor estar do jeito que o Senhor é, para que a gente continue andando e fazendo o que a gente sempre fez. Eu volto aqui no controle do tempo. Talvez seja a hora de nós resgatarmos, Vanessa, aquela pergunta sutil: será que Deus quer que eu vá para a praia hoje? Será que Deus quer que eu namore com esse menino? Será que Deus quer que eu namore com aquela menina? Será que Deus quer que eu compre? Senhor, posso comprar esse carro? O Senhor acha que eu devo comprar esse carro? Deus, o Senhor acha que eu devo comprar esse computador? Ou esse computador não é o que o Senhor quer para mim? O Senhor tem algo melhor para mim? Deus, o Senhor acha que eu devo fazer isso? Nós devemos voltar à simplicidade de algumas coisas que nos fizeram se tornar pessoas que são grandes demais, mas que saíram do lugar aonde Deus governava e nos dava o domínio próprio sobre as coisas que nós deveríamos fazer, aonde nós não entregávamos a nossa própria vida aos nossos impulsos. E eu sinto que Deus, como se Ele estivesse ansiando essa realidade. Fluiu algo aqui, eu vou encerrar. É como se Deus estivesse ansiando essa realidade novamente. Deus, se eu trabalhar com isso, o Senhor vai me abençoar? Deus, qual cliente eu tenho que ir hoje? Eu disse aqui, sempre disse isso por vezes, irmãos. Repito aqui para vocês: com a cooperação divina, o homem faz em um ano, Júlio, um dia, o que ele não conseguiria fazer em um ano. Com a cooperação divina, mas sem a cooperação divina, o homem esmurra o ar, luta como se estivesse lutando por uma coroa perecível, corre como se só estivesse se cansando e nada acontece. Com a cooperação divina,
as coisas fluem. E domínio próprio é trazer o espírito para o centro dos seus impulsos, dos seus desejos e das suas paixões. Eu quero orar com você nesse momento. Fique de pé, por favor. Eu quero orar com você. No tempo de Deus tudo acontece. Vixe, isso aqui é forte. É simples e forte. No tempo de Deus tudo acontece. Deus controlando o tempo, tudo acontece. Eu ensinei algo a um irmão em particular, que eu vou citar aqui aberto, porque Deus quer que eu cite isso, Cacau. O seu tempo é um tempo cronometrado. Por isso que, biblicamente falando, ele é o Cronos. O tempo de Deus é um tempo que não consegue ser cronometrado. Por isso que o nome dele é Kairos. Ouça, o seu tempo é cronometrado. Por isso que o tempo é chamado, conhecido como Cronos. O de Deus é conhecido como Kairos. Mas quando eu fui para a missão Europa, eu descobri um terceiro tempo, que não é o Kairos, aonde você ainda não consegue trafegar, porque você está nesse corpo. E também não é o Cronos, que rege ou regra o seu tempo. Eu descobri um tempo que é intermediário, é quando o tempo de Deus afeta a cronologia humana. Esse tempo é conhecido como Aion. E essa é a explicação do porquê Deus pode fazer em um dia o que você não consegue produzir em um ano. Porque o que é o Aion? Ouça, o que é o Aion? Fluiu algo sobre o tempo aqui. O que é o Aion? O Aion é o tempo da graça. O Aion é quando o Kairos de Deus, quando o tempo de Deus invade o seu Cronos e abre uma janela de oportunidade para que você possa fazer o que você já não conseguiria mais fazer. O Aion, Cacau, é um tempo de Deus, onde Ele usa para remir a vida do homem naquilo que ele não conseguiria fazer na sua própria cronologia. É por isso que Abraão teve filho já velho, porque ele entrou no Aion de Deus. É por isso que teve homens que fizeram coisas em tão pouco tempo, aonde aquilo aconteceu de forma sobrenatural, porque eles se entregaram aos cuidados do Espírito de Deus. E eu não sei o porquê, Deus sabe, existe uma graça para falar sobre tempo. É como se Deus separasse a última mensagem da série para dizer para algumas pessoas que Ele está interessado em resgatar algumas coisas para você. Coisas que você já não teria mais tempo de viver. Coisas que você já não teria mais tempo para fazer. É como se o Aion de Deus se abrisse. O Geraldo está trabalhando aí, mas é uma coisa que a gente tem conversado muito. A Mari está ali. Até os jovens correm e se cansam, diz a palavra. Mas aí tem o tempo de Deus. O que é o tempo de Deus? Mas os que esperam no Senhor.
voarão. Por que ele fala de correr e depois fala de voar? Porque ele está falando algo anexado ao tempo. Quando você corre é uma velocidade, quando você voa é outra. É como se Deus quisesse abrir um tempo de graça, Aldino. O Ion. Para que algumas coisas fossem organizadas e florescessem mais rápido do que o normal. Desde que eu cheguei aqui, eu sentei do lado, eu sentei sozinho, depois minha esposa já chegou. E quando a gente adorava, parecia que o ambiente estava aberto. Não, eu estou falando de clima espiritual, eu estou falando de clima físico. É como se o lugar fosse maior do que ele realmente é. E agora faz sentido. É como se Deus estivesse abrindo o tempo para que a eternidade pudesse afetar a nossa realidade. E isso não pode acontecer com o Cronos, sabe por quê? Porque o Cronos não volta. O Cronos não volta. Hoje é dia 6, correto? Meio-dia do dia 6 de agosto de 2023 nunca mais vai existir. Meio-dia do dia 6 nunca mais vai existir. O Cronos não pode ser alterado. Mas o Deus que tudo pode, cria um tempo para que a sua realidade ela consiga ser alterada. Essa foi a realidade de Ezequias. Eu vou estender o tempo para você, Ezequias. Você não merece tanto, mas eu vou estender o tempo. É como se Deus não tivesse mudado muito no físico de Ezequias, mas na realidade de vida de Ezequias. Então você não vai morrer agora, você vai ter mais 15 anos. Estuda, talvez nem a doença ele foi sarado, mas o tempo a ele foi acrescido. Feche os olhos, por favor. Isso não é uma exibição, irmão, isso é a graça de Deus. Deus está aqui amando as nossas vidas.